Olá, eu sou Messia, professora de língua portuguesa, e hoje eu vim falar com vocês sobre recursos coesivos, não é? E aí é bem provável que você já tenha escutado essa expressão em outros momentos da sua vida escolar, e aí eu vou só trazer mais algumas contribuições, não é? Para que você venha refletir um pouco mais sobre isso, certo? E aí eu vou começar com uma citação de Carolina Maria de Jesus, Quarto Despejo. Essa é uma obra que tem sido muito presente na minha vida e eu tenho possibilitado essa presença, né, transposto essa presença também para as minhas aulas, para que você possa refletir um pouquinho acerca dessa literatura, né? Mas voltando para recurso coesivo, que é uma análise linguística. Bom, o trecho diz o seguinte: quando cheguei em casa, era 22h30, liguei o rádio, tomei banho, esquentei a comida, li um pouco, não sei dormir sem ler, gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Concordo totalmente com Carolina, não sei se você concorda também. Eu acredito que sim e eu quero acreditar que sim, né? Bom, o que é que essa citação, o que é que esse texto, né, esse trecho, na verdade, de Carolina de Jesus, traz para a gente de entendimento em relação a recursos coesivos, né? A coesão. Quando a gente olha a estrutura desse trecho, a gente percebe que essa estrutura está fragmentada, não é? Então, cheguei em casa às 22h30, ponto. Liguei o rádio, tomei banho, ponto. Esquentei a comida, ponto. Li um pouco. A gente vê essa fragmentação ao longo do texto e é sobre isso que a gente vai pensar, né? E aí eu trouxe uma questão imediatamente a gente já começa assim, com questão, a gente já vai potente, digo logo. E aí, essa questão, ela traz um conceito de coesão, e é por isso que eu trouxe, né? Vamos ler essa questão e refletir esse conceito, beleza? A coesão é a articulação das palavras entre si, forma períodos e constitui textos. Olha o conceito, articulação de palavras, não é? Forma períodos e constitui textos. É importante que vocês entendam, não é, o que é período, não é, o que é texto e por aí vai, tornando-os encadeados, ou seja, unidos, ligados. Bom, e compreensíveis, gerando a coesão textual ou textualidade e evitando desta maneira palavras soltas, orações e parágrafos descontínuos. Então, preste atenção antes de a gente partir para a realização da atividade, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A coesão textual, ela tem essa característica e essa função também, né? Não é só característica, é funcionalidade de articular as palavras, de articular os períodos, de articular os parágrafos. E essa articulação vai promover uma coisa que a gente chama de fluidez de leitura, não é? A leitura ela se torna fluida, você vai conseguir desenvolver essa leitura e o entendimento e a compreensão do texto de forma mais tranquila, sem muita dificuldade, né? E essa é a importância, não vou dizer a importância considerando tudo não, né? É uma das importâncias, digamos assim, dos aspectos importantes dos recursos coesivos, certo? Outra a gente vai entender depois porque está relacionado a sentido. Mas a primeira coisa é essa fluidez, a costura das palavras. Bom, seguindo. Para evitar essas falhas na construção textual, utiliza-se os conectivos. Olha, os conectivos é aquela coisa que a gente estuda a vida inteira, né? No nono ano, no ensino fundamental, a gente estuda conectivo até dar uma dor de cabeça, e aí a gente não sabe que quando chega no ensino médio, a gente não só estuda o conectivo, a gente se apropria do conectivo, né? Então, valoriza, ou deveria ter valorizado as aulas da professora lá atrás para fazer esse uso com mais segurança agora. Eu sei que você valorizou, óbvio. Que conectivos são esses? Quem são esses conectivos, né? Pensando em classes gramaticais, são as conjunções, as preposições, as locuções conjuntivas e prepositivas, os pronomes pessoais, os relativos, e aí eu vou dizer para tudo, né? Dá uma pausa se você não sabe o que são conjunções, preposições, pronomes. Por quê, minha gente? Porque a gente só vai aprender a utilizar os recursos coesivos, não é?
se a gente tiver conhecimento do que seja essas classes gramaticais. A gente sabe identificar num texto um pronome e a gente sabe utilizar esse pronome no texto de forma consciente, certo? Então, conhecer as classes gramaticais é fundamental para que a gente possa aprender coesão. É como a gente diz na matemática, né? Na matemática. Falar de matemática aqui, na aula de português, é uma coisa meio... Mas o que é que se diz na matemática? Que a gente precisa aprender as 4 operações para que a gente possa aprender coisas mais complexas. Então, aprender classe de palavras é importantíssimo para que a gente possa aprender a coesão textual, certo? Então, seja honesto com você nesse momento. Se você não sabe, ou não entende, ou não lembra, enfim, de classe de palavras, dá uma estudada, né? Manda aquele áudio para o professor, para a professora, perguntando, conversa com um colega, né? Dá uma pesquisada nos livros que estão acessíveis, dá uma googada, enfim, só não deixa de estudar, certo? E aí, continuando, na constituição dos períodos e textos, então esses conectivos, eles vão servir para construir, né? Para evitar as falhas na construção textual, utilizando esses elementos coesivos para constituir os textos e períodos. Bom, o texto abaixo necessita de conectivos para a sua coesão. Reescrevam empregando as partículas conectivas adequadas, esse é o comando da questão, certo? Reescreva o trecho abaixo empregando as partículas conectivas adequadas. E o texto diz o seguinte: nem sempre é fácil identificar a violência. Uma cirurgia não constitui violência. Visa o bem do paciente, é feita com consentimento do doente, será violência a operação se for realizada sem necessidade ou o paciente se for usado como cobaia de experimento científico sem a devida autorização. Viu que eu dei uma pausa? Sabe por que eu dei essa pausa? Não foi proposital, não. Foi consequência da falta de fluidez do texto, porque não tem elemento coesivo, não é? E qual é a nossa missão agora? A nossa missão é reescrever esse texto, inserindo esses elementos coesivos para facilitar a leitura e a leitura se tornar mais fluida, gostosa, não é? E que a gente tenha vontade de ler sem muita dificuldade. E como eu sou uma professora legal, né? Vocês sabem disso. Eu já fiz essa reescrita, eu não faço sempre isso também, vocês também sabem, mas dessa vez eu trouxe para que a gente possa analisar juntos, certo? Eu fiz a reescrita e a gente analisa. E aí, a reescrita ficou da seguinte forma: nem sempre é fácil identificar a violência. Uma cirurgia, por exemplo, não constitui violência, pois diz o bem do paciente e é feita com o consentimento do doente. No entanto, será violência se a operação for realizada sem necessidade ou se o paciente for usado como cobaia de experimento científico sem a devida autorização. Viu que eu li com mais tranquilidade? É isso que a coesão possibilita, né? Essa leitura mais fluida, enfim. E aí, falando de coesão, ela pode ser sequencial e referencial. E nesse texto a gente consegue identificar. Eu coloquei as coresinhas identificando o que seria a coesão textual no texto, né, os conectivos que possibilitam esse tipo de coesão, e a referencial. E é sobre isso que a gente vai refletir agora também, certo? Bom, a coesão sequencial, ela é realizada por exemplo, pelo pois, pelo no entanto. E o sequencial indica o quê, minha gente? Sequência, continuidade. Então, essas palavras, elas estão servindo para promover essa continuidade do texto, articulando, não é? Esses períodos, essas palavras, essas orações, ok? E aí, o referencial faz essa ideia de referenciação mesmo, é até redundante. E aí, quais são as palavras, né, que a gente percebe que traz essa ideia de referenciação no texto? O doente e paciente. Vocês percebem que doente substitui a palavra paciente para evitar repetição, né? E essa é uma função da coesão também, evitar essa repetição. E aí a gente tem conexão de palavras, orações, períodos e parágrafos. E é isso que a coesão possibilita, essa conexão que eu já disse para vocês anteriormente, né? E vocês já pegaram isso faz tempo. Bom, e aí só para a gente sintetizar tudo isso, para que a gente não perca essa informação, eu coloquei assim para vocês. Assim, os elementos de coesão possibilitam a articulação do texto, promovendo o quê? Primeira coisa, a referenciação, como eu já falei, né? E a reinteração. A referenciação se refere à reinteração. É isso, eu disse a vocês que a referenciação vai servir para se referir a algumas palavras no texto e fazer
retomadas, né? E é essa reiteração. A sequenciação, por exemplo, ela vai, como eu disse para vocês, promover essa continuidade, certo? E aí, como eu já disse anteriormente também, ela vai evitar essa fragmentação do texto. Bom, aí a gente tem umas classes gramaticais, eu trouxe o pronome, que é importantíssima para promover essa coesão textual, né? Essa progressão do texto, essa união, essa costura, enfim, entre as partes. E aí os pronomes, enquanto elementos referenciadores, eles são importantíssimos, ok? Eu trouxe 2 trechos de Carolina de Jesus para vocês, né? Eu acho que depois dessa aula vocês vão se sentir até na obrigação, não quero obrigar ninguém a nada, né? Mas assim, né? Eu tô falando Carolina de Jesus e não é à toa, tô querendo dizer alguma coisa com isso, é só vocês perceberem os implícitos, que isso também é assunto para outra aula. Bom, o gato é um sábio, vamos ler o texto, o gato é um sábio, não tem amor profundo e não deixa ninguém escravizá-lo. E quando vai embora, não retorna, provando que tem opinião. O danado gato é um bicho de personalidade, né? Por isso que eu gosto de gato. Bom, e aí a gente tem no texto, e vocês estão vendo que está destacado, o escravizá-lo, né? E a gente vê o pronome pessoal oblíquo, o lo, que ele é utilizado para reiterar a palavra gato, né? Para se referir à palavra gato, para não repetir a palavra gato de novo, né? Então, não deixa ninguém escravizar o gato, fica meio... E aí, o que é que acontece? A gente coloca esse pronome para fazer essa retomada e substitui a palavra gato e evita essa repetição, certo? Eu trouxe para vocês outro trecho que diz assim: a vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos que encerra, e nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele, preto é o lugar onde eu moro. E aí a gente percebe que mais uma vez os pronomes estão servindo, não é, para fazer, primeiro, a referenciação, não é? E depois a gente está percebendo que o minha está acompanhando a palavra pele. Então o primeiro minha, ele se refere a coisas distintas no texto. Vejam, o a minha se refere à vida, né? A minha vida até aqui tem sido preta. E o segundo minha, ele se refere à palavra pele, né? E a gente também tem outro elemento coesivo que é o onde, que expressa a ideia de lugar, né? E aí a gente vai pensar nesse onde mais à frente. Eu acho que essa é a parte mais relevante dessa nossa reflexão. Então, preste atenção nesse slide. E no que eu falo sobre ele também. As conjunções, os efeitos de sentido, né, têm uma relação muito forte no texto. E aí, a gente, quando pensa em conjunções, a gente geralmente pensa que as conjunções servem para ligar orações, né? E elas fazem isso, elas fazem essa ligação. Mas as conjunções também promovem efeitos de sentido no texto, certo? Então, bora para os exemplos. Mamãe vende... Mamãe, ops, é um vocativo, olha a entonação, professora. Mamãe, vende eu para a dona Julita porque lá tem comida gostosa. E o outro exemplo diz assim: eu sei que eu vou morrer, porque a fome é a pior das enfermidades. O primeiro porquê e o segundo porquê, embora estejam ligando orações, né, a gente percebe, e a primeira une uma oração coordenativa e a segunda une orações subordinativas, e depois você dá uma pesquisada um pouquinho sobre orações coordenativas e subordinativas, certo? É importante relembrar isso. E aí a gente percebe que essas duas conjunções, embora sejam parecidas, elas expressam efeitos de sentido distintos, não é? O primeiro efeito de sentido, que é estabelecido entre as duas orações, do primeiro exemplo, é o efeito de sentido explicativo. O segundo é um efeito de sentido de causalidade, não é? A oração subordinada, que é a segunda, ela complementa o sentido da primeira e expressa uma causa em relação à primeira, né? Bom, vamos para outro exemplo. Quero ir à manicure, mas estamos numa pandemia. Presta atenção no mais. Quero ir à manicure, o segundo exemplo, né? Embora estejamos numa pandemia. Esse mais embora são conjunções que expressam ideia de oposição. Mas as duas, embora expressando ideia de oposição, elas expressam
sentidos distintos no texto, né? Primeiro que a primeira é adversativa, o mais, né? E o mais, ela expressa aquela ideia de oposição e que impede a realização de uma ação. A segunda, o embora, também é uma oposição, mas ela não impede a realização da ação. Então, na primeira, a pessoa quer ir a manicure e não vai, porque ela entende que a gente está numa pandemia, não é? A segunda diz que quer ir a manicure e ela traz a ideia, não é, de que, acho que dá para ir a manicure, né? Eu sou a primeira pessoa e quem é você? Bom, e aí, sobre isso, eu coloquei um textinho que eu vou ler para a gente sintetizar essa ideia, certo? Veja que nos dois casos, ambas as conjunções expressam ideias aparentemente similares. Isso é verdade, a gente falou sobre isso. Contudo, sabemos que os sentidos expressos por cada uma delas não são mais os mesmos, ok? E aí a gente viu que, de fato, o porquê do primeiro exemplo em relação ao segundo, porque expressam sentidos diferentes, e o primeiro, no segundo trecho, né, na segunda marcação, a gente viu que o mais expressa uma relação diferente do embora sejam conjunções que expressem a ideia de oposição. Então fiquem atentos ao uso da conjunção. Por quê? Porque utilizar o porquê não significa que eu estou expressando em várias construções o mesmo sentido. Os porquês, eles expressam sentidos diferentes, e aí eu vou saber, a depender do que eu quero dizer, que porquê utilizar e como utilizar. A mesma coisa com outras conjunções. Ok? Vamos passar para a gente seguir e caminhar, né? E aí, eu trouxe para vocês um material que foi divulgado recentemente, publicado pelo INEP recentemente, né? Que é o Guia de Correção. Então, para quem vai fazer Enem, fica atento a esse material. E aí, eu trouxe alguns exemplos sobre o uso desses recursos coesivos. Isso se refere à competência 4, deixa eu falar devagarzinho para você entender, né? A competência 4 é quando a gente pensa em avaliação de correção, certo? E aí, preste atenção nesse exemplo. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem opinar mais. E a gente vê que esse onde, ele não expressa uma ideia de lugar, né? Assim, ele tem ideia, ele expressa a ideia de lugar na verdade, mas nesse texto, esse sentido ele não cabe, assim, ninguém está falando de lugar no texto. E aí, fica atento ao uso do pronome onde também, porque ele só pode ser utilizado para expressar a ideia de lugar. Se a gente construir um texto que essa ideia ela não acontece, substitui pelo em que, enfim, outra expressão. Não coloca o onde, certo? Então reflete no uso do onde, o uso do onde. Bom, a gente tem outro exemplo também que traz a ideia do mais e mais adversativo e o mais que expressa a ideia de quantidade, né? Então aqui diz, por exemplo, hoje em dia a internet é algo muito importante na vida das pessoas. Às vezes usamos a internet para trabalhar, também usamos para fazer lazer. Fazer lazer é meio estranho, né? Mas enfim, é para ter lazer. Mas tudo tem seu lado ruim na internet. E há muitas pessoas com mais intenções de tipo pedofilia. E aí, minha gente, percebe que esse mais, num texto, a ideia expressa e a ideia esperada é um mais que traga uma ideia de oposição, não é? O mais adversativo. E aí a gente tem um mais que não se adequa, e existe um erro de escrita, né? Então fiquem atentos a esses usos para que não cometa esses erros, certo? Bom, como eu sou uma professora legal de novo, né? Eu trouxe para você esse material que fala um pouquinho sobre a competência 4 e que a competência se refere a recursos coesivos, né? Então depois dá uma lida nisso, né? E aí, pensando na redação, a gente vê como é que a coesão se dá, que vai servir, ó, que está destacado aí, é unindo as partes do texto e os parágrafos, né? Os períodos e os parágrafos. Bom, gente, reflete um pouquinho sobre essa aula agora, né? Já que a gente chega ao fim, e aí pensa no uso da coesão para articular de fato as partes do texto e assim promover um texto, ou elaborar um texto que promova, na verdade, uma leitura fluida, não é? Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.